Que eu recebo ao vivo aqui no estúdio do Tudo Mais, Selma Góes. Que alegria te receber, que bom Obrigada. Que você está aqui com a gente nessa manhã. Obrigada. Gente, muito obrigada mesmo. Nós vamos conhecer um pouco mais dessa mulher, professora de música. A música, ela respira música, não é isso? Há muito tempo. Há muito tempo. Pelo menos há 45 anos aí à frente de aulas, né? À frente das aulas de música, Sim. musicalização infantil. Vamos começar lá do início? Vamos. Bora lá, vamos começar assim, para a gente contar um pouco do seu trabalho. Como a música entra na sua vida? Começou muito cedo, eu comecei aos 6 anos de idade, com o desejo de estudar piano. Lá em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, com uma professora particular e com o desejo dos meus pais de que aquilo fosse legal para mim, fosse bom, né? E foi muito bom. Desde os 6 anos, eu falo que o piano me acompanha mais do que meu marido, que a gente já está junto há 42 anos, mas o piano está muito mais, né? Eu comecei ali, pequenininha, com muito gosto, com vontade de aprender. Não tinha meu piano ainda, eu estudava na casa da professora, e isso foi crescendo em mim. Né? Eu tinha em casa ninguém que tocava um instrumento, a não ser meu tio, que é irmão da minha mãe, que tocava violão. Certo. Mas piano, não. Então, assim, de onde veio, né? Por que queria tocar piano? E, principalmente naquela época, né? Eu vejo que era muito difícil, porque era um instrumento caro. Sim. As aulas também, não era fácil. Mas, principalmente, minha mãe apostou. Que bom, né? Investiu. Que bom. E eu fui adiante. Fui aprendendo, fui me dando de professora, fui ganhando concursos. E aí decidi um dia seguir a carreira e estudar música, né? Ir para a universidade, fazer o curso de música, porque eu queria ensinar. Você queria ter esse contato, Sim. Levar o seu conhecimento para criança. Isso, queria dividir aquilo que era bom para mim. E criança? E você queria trabalhar com criança? Isso, inicialmente foi com criança. Tá. Né? Hoje eu tenho uma grande parcela dos meus alunos são adultos. Tá, adultos que tinham desejo de estudar e nunca conseguiram. Olha e estão começando aos 70, aos mesmo? Que demais! Então, histórias, nunca é tarde. Nunca é tarde. Histórias lindas de pessoas que sonhavam em tocar piano. E começaram agora. E isso para mim é encantador, porque o adulto faz porque ele quer, não porque alguém quer por ele, né? Ah, isso é verdade. Então, mas o meu carro-chefe de trabalho, durante esses 45 anos, eu comecei muito cedo, com 14 anos, lá em Ribeirão Preto ainda, dando aula no conservatório. Sempre foi criança, né? Eu trabalhei por muito tempo com criança só. E depois ela só ficou 36 anos no Colégio Batista Brasileiro aqui em São Paulo. Isso. Não é mesmo? Como foi esse período? Então, eu vim lá de Ribeirão Preto, eu vim para São Paulo estudar. Tá. Então, eu entrei na USP para fazer o curso na ECA, de bacharelado em piano. Aí eu mudei para licenciatura, porque já que eu queria dar aula, a licenciatura é que ia me ajudar. Formada, então, eu fiz também o curso de música sacra na Faculdade Teológica Batista de São Paulo, porque eu também queria ser ministra de música. Assim, naquela época era muito comum, né? Eu comecei lá em Ribeirão Preto, desde que eu me converti, eu comecei a reger o coral, a tocar na igreja. Então eu tinha esse desejo de servir a Deus através da música. Então eu fui estudar na Faculdade Teológica. E foi um período fantástico para mim, apesar de muito corrido, porque eu fazia aula de manhã na USP e à noite na Teológica. Uau. Então foram 5 anos assim, e aí você não tem que fazer só aula, você tem que estudar. Tem que estudar. Né? Formada então e casada, eu recebi o convite para ir trabalhar no Colégio Batista. Entendi. Isso foi em 89. Olha só. Então, fiz uma longa carreira ali com musicalização infantil. Na sala de aula, dando aula do 2º ao 5º ano, na época, né?
E depois também de flauta doce até o ensino médio. Que legal. Foi muito bonito porque os alunos saíam do Fundi 1, queriam continuar tocando flauta. E aí eles pediam para a escola mantinha até o 9º. Aí eles foram para o ensino médio e a gente continuou. Então eu tenho uma alegria de até hoje ter amizade com esses alunos. Que lindo. Hoje tem cada um num canto, um na Austrália, uma nos Estados Unidos que fez doutorado em flauta transversal, outro que está fazendo medicina lá nos Estados Unidos, mas foi meu aluno de flauta e é um carinho muito grande. Então, não é só ensinar a tocar um instrumento, mas é fazer parte da vida. É fazer parte da vida. A gente tem umas imagens, umas fotos, Lu, coloca pra gente ilustrar um pouco aqui tudo que a Selma tá falando pra gente, contando toda a história dela. Você tocou e deve ser maravilhoso, claro, para você, um sentimento incrível, né? Quando os seus alunos na Austrália, em outros países, assim, deve encher o coração, assim, de orgulho. Aí você para e pensa e fala assim, como valeu a pena? Esses 5 anos foram difíceis aí, de muita dedicação, de muito estudo, mas valeu a pena. Sim, muito. E até hoje, né? Até hoje, quando eu faço os recitais de piano e você vê, né? Essa foto é você bem novinha. Essa é uma das primeiras. Ah, que linda. Esse aí é o ano seguinte, já com 7 para 8 anos. Aí eu já estava com 14 para 15 anos. Olha só. Aí já é mais atual. Aqui esse foi o recital desse ano com os alunos, ali no Conservatório Beethoven. Olha só. Aí eu tenho também lá em casa, eu fiz um recital. Aí sou eu tocando com as amigas, participo de um grupo de professoras. Esse foi lá em casa, um recital mais íntimo. Que legal. E aí... Isso. As fotos. Me diz uma coisa, você falou sobre a sua conversão. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos. Como que Jesus entra na sua vida? Em que momento da sua vida aí, dessa trajetória entre a sua vida pessoal e a sua vida musical, vamos dizer assim? Então, Jesus chegou na minha vida aos 13 anos. Aos 13. Tá. Eu venho de uma família de católicos, né? Mas que a gente não tinha a prática de... ler a Bíblia, ir à igreja, né? E eu sabia pouquíssimo sobre Jesus, muito pouco. Eu também não fui uma boa católica, porque eu também não fiz a primeira comunhão, né? O catecismo. Mas uma amiga, com muito carinho eu falo dela, o nome dela é Ana Maria Rocha, mora em Ribeirão Preto até hoje. Aos 13 anos a gente estudava juntas, na 7ª série. E ela me convidou para ir conhecer a igreja dela. E ela era uma influência muito positiva na minha vida de ética, de retidão, de boa amizade. E eu fui. E ali eu falo que Jesus me encontrou e através da música ele me fez continuar. Né? Eu me achei, né, com a palavra, com a presença dele na minha vida, que tem sido marcante até hoje, né, porque a gente não se encontra e fica um encontro no passado. Mas eu tenho muita gratidão, tanto que há alguns anos eu reencontrei essa minha amiga e a gente tem procurado se encontrar uma vez por ano, pelo menos lá em Ribeirão, porque é a minha mãe, né, é a minha mãe na fé, é aquela que me convidou e me levou. E não foi fácil, porque os meus pais não queriam. Imagino, você com 13 anos, né? Era na época que falavam que iam fazer uma lavagem cerebral na minha cabeça. E eu tinha que escolher o culto que eu queria ir, ou a escola dominical. Mas foi um tempo de também conhecer aquilo que eu precisava diante de Deus, né? Dessa parceria, dessa amizade. E um pastor muito querido, o pastor Heine Peter Levitz, que já não está mais aqui hoje, mas ele falou para mim, não precisa ir para a igreja, fique na sua casa, seja obediente ao seu pai e à sua mãe. Isso é mais importante do que você vir aos cultos. A palavra está aí para você ler, ele está no seu quarto para você falar com ele, mas esse testemunho de obediência vai falar muito na vida dos seus pais.
E eu orei pelo meu pai, pela minha mãe, por 30 anos. É mesmo? Até que eles se convertessem. Uau! E se batizassem. Uau! Uau! Então, e a obediência fez toda a diferença na minha vida. Meus pais verem que eu fui obediente, que eu não briguei, fez muita diferença. No caminho deles para o encontro com Jesus também. Então, eu sou muito grata. Primeiro porque Ele está comigo até hoje e a dependência do Senhor é o que nos segura, que nos leva, né? Mas porque ainda tem algumas pessoas da minha família que eu oro ainda, que eles encontrem. Mas sou muito feliz pelo meu pai e pela minha mãe. Que bênção, né? Selma, que bênção. Olha só, a obediência, o exemplo. É o exemplo, né? Sim. Do que reflete ali, que tenho certeza também tocou o coração dos seus pais. Hoje, a Selma é casada com um pastor, tem 3 filhas, não é isso? 3 bênçãos na vida dela. E você hoje tem o seu ministério na igreja, a música, você trabalha com música na igreja, como é o seu trabalho? Então, sempre, né? Desde que eu me converti, lá em Ribeirão Preto, regi o coro, toquei piano sempre. E aqui, desde que trabalhei um bom tempo na Igreja da Liberdade, também com musicalização infantil, na Igreja Batista de Perdizes, tocando órgão. E desde que a gente se casou e o Fernando assumiu o ministério, nessa mesma igreja já há 35 anos, a nossa igreja é a Igreja Nova Aliança, que é uma igreja étnica, que tem taiwaneses, japoneses, coreanos. Desde sempre Porque uma vez que a música está com você, não tem como. Não tem como você não fazer, né? Então, eu sempre toquei, dirigi o louvor, regi o coral, dei aula de musicalização para criança, fiz trabalho com adultos, sempre com a música. Então, meu ministério, pela primeira vez esse ano, eu sou diaconisa. Aceitei, mas meu ministério sempre foi com as mulheres e com a música. E com a música. Sempre. Então, dirigir, conduzir o louvor para mim é uma experiência muito incrível, a começar da escolha, dos cânticos, da minha preparação pessoal e do ensaio, né? E até falo para uma das minhas filhas que canta comigo, eu falo, olha, se você vê que eu paro, você segue. Porque eu me emociono, né? Eu choro, porque Ele é digno de todo o nosso louvor. E a música é a minha gratidão, né? Por estar junto com Ele através da música. Uma das coisas que eu gostaria de perguntar, já que você tocou nesse assunto, por que a música tem isso? Né? O que a música causa na gente? Né? Porque ela, a partir do momento que você escuta, por exemplo, um louvor ou uma canção, e você, de repente, ela traz memórias afetivas. Por quê? Desses anos todos, com toda a sua experiência de música, como você pode explicar isso pra gente, hein? Bom, para mim, a música vem de Deus. Deus é o criador da música também, né? E Ele inspira, seja qualquer um, né? E aqui eu não vou fazer separação entre a música feita para o Senhor e aquela que foi feita para a sua amada. Mas eu creio que Deus inspira a todos, como inspirou Bach, como inspirou Mozart, Beethoven, o Gerson Borges, que eu amo cantar as músicas dele, como qualquer um, a música vem dele, né? O meu marido é um grande fã do U2. E a gente analisa as músicas do Bono, né, e vê o quanto que Deus fala através dele, das músicas dele, né? A música tem esse poder. A música tem um poder no nosso cérebro, né? Por isso que ela fica marcada, por isso que você tem as memórias através dela, né? Então a gente às vezes não se lembra de um texto. Mas você lembra de uma música porque ela está associada à melodia. Então,
Quantos de nós fizeram um cursinho e o professor ensinava uma fórmula, várias coisas através de uma musiquinha e você guardava, né? Então, a melodia, que é aquilo que a gente reconhece quando a gente ouve, né? A música tem várias partes, tem harmonia, tem melodia, que vem com o ritmo, mas quando você ouve uma canção, o que você guarda, o que você memoriza é a melodia, né? E se ela tem a letra, você gruda as duas e elas vêm carregadas aí, seja da sua emoção, do momento, ou de tristeza ou de alegria, mas isso é para mim é um mistério, mas os neurocientistas estão aí descobrindo. E aí ela gruda no coração, sim, ela isso? gruda. Elas grudam e grudam no exatamente. nosso coração. E o quanto que ela isso. traz, né, de nós para fora. Eu fui fazer até uma pós-graduação em musicoterapia para descobrir isso também, né? O que é esse poder da música e de músicas que você talvez nem tenha consciência de que você ouviu, né? Que você ouviu na barriga da sua mãe, que você ouviu quando pequena, você brincando e as pessoas ouvindo e aquilo ficou marcado. Tá lá grudadinho naquele arquivo de memórias que você tem. E como que isso, se você ouve hoje, vai trazer coisas positivas ou negativas, né? Mas a música tem esse poder. Tem esse poder mesmo. Né? A gente escuta e lembra na hora. Sim. De uma pessoa, de uma situação, de um momento. Você que está assistindo a gente, acontece isso com você também? Aposto que sim, não tem como, não é mesmo, Selma? A gente, como eu estava falando um pouco da sua carreira, da sua experiência com a música, começamos a falar de Deus, mas vamos voltar um pouquinho ali na sua carreira. Trabalhou no Colégio Batista aí por 36 anos, mas também, gente, viajou, né, para fora do Brasil, para tudo pela música. Tudo pela música. Como foi essa fase também? Paralela ao Batista, também teve uma fase importante aí na sua vida? Teve. Por conta do trabalho no Batista, eu queria estudar mais. Então, já que eu estava muito envolvida com a flauta doce, eu fui estudar, né? Porque não era meu primeiro instrumento. Então, fui estudar a flauta doce e fui me aprimorar. A Yamaha Musical do Brasil trouxe para São Paulo, em primeiro lugar, um curso de capacitação para professores na metodologia Yamaha de flauta doce. Foi uma professora japonesa, a professora Keiko, que veio ao Brasil no ano de 1998. E eu fui fazer esse curso. E nada na vida a gente pode desprezar quando a gente tem a oportunidade de aprender. Não. Quando eu era muito jovem, adolescente, eu fui estudar inglês, né? E isso fez parte da minha formação. Nesse curso com a professora Keiko, ela falando em inglês, com um tradutor que não tinha conhecimentos musicais, eu de vez em quando fazia umas interrupções, assim, só para acrescentar, porque na realidade, se ela estava falando algo específico da área de música, tinha que ser traduzido da forma correta. Uhum. Aí, no final do dia, ela veio conversar comigo se eu estaria disposta a ser a tradutora dela nos outros dias. Olha só. Então, aí começou uma grande oportunidade. Tanto que a minha primeira viagem de avião foi nessa época, porque eu fui com ela para Belo Horizonte para traduzi-la. O mesmo curso que ela deu aqui, ela ia dar lá. Uhum. Então, eu fui que acompanhei por 4 dias lá em Belo Horizonte, sendo a tradutora do curso de musicalização. Olha só. Aí, todas as vezes, todos os anos, ela voltava ao Brasil para... A capacitação nossa foi de 3 anos, né? Então, cada vez que ela voltava, eu fui a tradutora. E aí, no final, eu assumi, aqui em São Paulo e no Brasil, o projeto. Na época era um projeto, chamava-se Projeto de Musicalização através da Flauta Doce da Yamaha Musical do Brasil. Aí comecei a viajar muito pelo Brasil para divulgar esse projeto. E até então a gente tinha 2 filhas. Aí veio a surpresa do milênio, no ano 2003,
eu engravidei da nossa caçula, da Thalita. E aí o pessoal da Yamaha, eu falei que eu não ia poder mais, né? Eu fiz a minha última viagem, eu estava com 8 meses ainda de gravidez, para fazer uma formatura ali em Minas. E já avisei que eu não ia conseguir terminar, fazer até o final do ano. E aí nós partimos para contratar uma pessoa que ficaria no meu lugar, que passou a ser a minha chefe. Porque eu ainda trabalhei com a Yamaha mais 13 anos. No total foram 15 anos. Então, a Cristal Veloso, que foi a pessoa com quem a gente contratou, que até hoje trabalha com a Yamaha. O projeto, que era projeto, se tornou um curso, agora virou uma fundação. A gente criou um quinteto, tem imagens no YouTube, eu até esqueci de mandar isso para você. Tudo bem. Por 10 anos, o quinteto existiu, o quinteto Sopro Novo Yamaha. Viajamos também o Brasil todo, Olha só. 220, eu acho, concertos a gente fez pelo Brasil, tocando flauta doce. Que Isso legal, era um diferencial. Selma. E através disso eu fui para o Japão e para a Colômbia. Para a Colômbia a gente foi para fazer uma exposição do trabalho que era feito aqui no Brasil. E no Japão eu fui conhecer as escolas de música da Yamaha e as fábricas, o sonho de todo instrumentista. Conhecer a fábrica da flauta doce, do piano, experimentar os pianos lá na fábrica. Foi assim, foram 15 dias de muito trabalho, mas assim... De muita emoção, né? Não é, gente? De muitos sonhos ali. De muitos sonhos. Foi muito bonito. Foi um tempo muito intenso, porque eu deixava as meninas, né, com o Fernando. O Fernando foi, e é até hoje, o parceiro na criação das meninas para eu poder viajar. Que bênção, que maravilhoso. Muito Como bom. a gente está falando de sonho, Selma, tem uma telespectadora que está com a gente aqui pra gente, que ela está sempre aqui, Que sabe? legal. A Estela. E ela disse o seguinte: bom dia, Graça e Paz, além da dança, música e do esporte, fazendo parte da minha vida, sonho em fazer aula de piano. Olha É só! muito lindo as melodias. Nossa, que mexe, né, com a alma, acho que é isso que ela quis dizer assim, mas ainda não consegui, preciso me organizar. É só se organizar. Você viu a Selma falando aqui pra gente que ela tem, não é mesmo? Alunos que começam aos 70 anos. Tenho. Quando o Ó, adulto quer, ele tem interesse. Consegue. Eu posso falar aqui, eu tenho uma aluna querida, psicóloga, que trabalha com intermediação de familiar. Ela mora no Rio de Janeiro, a Maria do Céu. Vou mandar um beijo para ela. Ah, que linda. A Maria do Céu começou o ano passado, porque eu fiquei apaixonada pela mão dela quando eu a conheci, que nem a sua, que é uma mão grande, a minha não é. E ela falou, era meu sonho. E ela começou o ano passado, já participou de recitais. Ela está num período agora sem poder tocar, porque teve que fazer uma cirurgia na mão, mas é de muita determinação. Então, assim, Não importa a idade. não importa. Tive uma aluna querida, que faleceu ano passado, a dona Ivete, ela faleceu com 84, mas ela foi minha aluna por 8 anos. Então, ela começou, acho que com 76. Então não tem idade, gente, Não. viu? Só a Estela. Então se organiza. Se você tem esse sonho, só corra atrás. Selma, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. Que maravilhoso a gente trazer aqui nessa manhã um pouco da história dessa mulher, uma mulher de Deus que leva música, não é mesmo, há tanto tempo aí na sua vida. E assim espero continuar. Amém. Muito obrigada. Volte Obrigada. sempre. Obrigada mesmo. Uma palavra final, siga o seu sonho. Vale sempre a pena. Vale sempre a pena. Muitíssimo Obrigada, obrigada, viu? Obrigada. Obrigada mesmo.